Olá, crianças! Estamos de volta e agora com a nossa aula de ensino religioso. E em ensino religioso nós estamos estudando sobre o quê? Quem lembra? Olha só, sobre os princípios bíblicos. E hoje vamos relembrar eles, tá bom? A tia vai mostrar aqui para você e você vai dizer junto com a tia para você aprender. Tá bom? Para quando a gente voltar para a escola, que a gente olhar lá na nossa sala de aula os princípios bíblicos, você já vai reconhecer todos eles. Então vamos lá. Olha só aqui o primeiro. Esse princípio bíblico aqui é de quê, crianças? É o princípio da soberania, representado por uma coroa. Soberania. Olha só aqui o nosso próximo princípio. É o princípio do caráter, representado pelo coração. Isso mesmo, princípio caráter. Esse aqui, quem sabe dizer? Que princípio é esse? É o princípio da individualidade. Olha só, representado pelo número 1. Muito bem. E olha só esse aqui. É o princípio do autogoverno, crianças. Que ele é representado por um semáforo. Princípio autogoverno. Esse aqui, olha só, quem lembra? É o princípio da união. Então vamos repetir com a tia. Princípio da união, representado pelo símbolo mais. E esse aqui, que a gente estudou na aula passada, é o princípio semear e colher. Isso mesmo, que é representado por uma semente. E olha só esse aqui. Esse aqui é o princípio da mordomia, que é representado por uma mão. Olha só, como se fosse a mão de Deus. Então esse aqui é o princípio da mordomia e é o princípio que iremos estudar hoje. Vamos aprender um pouquinho mais sobre o princípio da mordomia. Então, crianças, vamos assistir uma história agora, tá bom? E prestem bastante atenção. Olá, amiguinho. Olá, amiguinha. Vamos ver agora a história de Samuel. A Bíblia nos conta que num pequeno povoado lá na montanha de Efraim morava uma mulher que se chamava Ana. Ana era muito amada por seu esposo Eucana. Ele a amava muito e cuidava muito bem dela. Ana, porém, vivia sonhando em ter um bebezinho, só que ela era estéril e não podia ter filhinhos. Por isso, ela ficou muito triste. Mas Ana não desistiu de seu sonho. Então, ela passou a ir na casa de Deus. E lá, ela orava ao Senhor pedindo um filhinho. Certa vez, ela chorou tanto lá no templo que até Eli, o homem de Deus, pensou que ela estivesse bêbada. Mas Ana explicou para o homem de Deus que ela não estava bêbada. Ela só estava muito triste, porque queria ter um filhinho. Então, Eli, o homem de Deus, compreendeu a situação de Ana e disse: pode ir para a sua casa, pois Deus vai lhe dar um bebezinho, do jeito que você está pedindo a ele. Então, Ana ficou muito feliz e foi para sua casa. Deus respondeu à oração de Ana, conforme o homem de Deus havia falado. Ela teve um filhinho e colocou o nome dele de Samuel. Quando Samuel estava mais crescidinho, ela o levou para morar no templo e ser o ajudante do sacerdote Eli, um homem de Deus. O templo era muito bonito e tudo tinha que estar bem organizado. Samuel era um ótimo ajudante, ele arrumava tudo. Varria o chão até ficar bem limpinho.
tirava a poeira dos jarros, limpava a mesa, abria as janelas do templo. Certa noite, quase de madrugada, Samuel ouviu uma voz lhe chamando: Samuel! Então ele se levantou e foi até o homem de Deus e perguntou o que ele desejava. O homem de Deus disse que não havia chamado e o mandou de volta para a cama. Samuel se deitou e novamente ouviu a voz lhe chamar: Samuel! E ele tornou a ir até o homem de Deus, mas o homem de Deus respondeu mais uma vez que não havia lhe chamado. Na terceira vez, o homem de Deus entendeu que era Deus que estava chamando Samuel. Então ele disse a Samuel que respondesse a voz assim: Pode falar, Senhor, pois eu sou seu servo e estou te ouvindo. Viram, amiguinhos? Samuel obedeceu ao sacerdote e recebeu uma mensagem de Deus. E durante toda a sua vida, Samuel recebia as instruções de Deus para ajudar as pessoas. Por isso, quando seguimos as instruções de Deus e ajudamos as pessoas, nós estamos servindo a Jesus e agradando a Deus. Olha que história legal, crianças! É a história de quem? De Samuel, olha só. E Samuel, ele era o quê, crianças? Ele era muito obediente, não é? E ele ouvia a voz de Deus. Então Samuel, ele servia a Deus, ele cuidou o quê? Do templo de Deus. Olha só, crianças. Então, olha, o princípio da mordomia é o princípio do cuidado, do cuidar das coisas de Deus, é ser mordomo de Deus, é servir a Deus. Olha só que legal, crianças, Deus, ele é tão bom. Deus, todos os dias, ele tem derramado as suas bênçãos nas nossas vidas, não é assim, crianças? E por que não servir a Ele? E por que não cuidar também das coisas dele? Ele cuida todos os dias das nossas vidas. Ele cuida de você, cuida da tia Janete, cuida de toda a sua família todos os dias. E por que não cuidar também das coisas de Deus? Zelar pelas coisas de Deus. Não é ser mordomo de Deus. Então lembre-se sempre das coisas de Deus. Você lembra do princípio da mordomia. Então esse é o princípio bíblico, crianças, da mordomia que estudamos hoje. Tá bom? E então, crianças, a atividade de vocês, você vai pegar o seu caderno de desenho, tá bom? E a tia Janete quer que você faça esse princípio aqui, olha só. Essa imagem aqui, desse princípio. Deixa eu botar mais pertinho. Que é o princípio qual mesmo? Isso, o princípio da mordomia. Então, você vai desenhar esse princípio aqui no caderno de desenhos de vocês, fazer essa linda pintura, tá bom? E depois a tia Janete quer ver. Tá bom, meus amores? E pra gente terminar a nossa aula de ensino religioso, a tia vai colocar aqui um vídeo de uma música bem legal, que fala da historinha que a gente ouviu de Samuel, tá bom? Beijos, até a próxima! Samuel era um menininho que ouviu a voz de Deus. Quando ele era tão pequenininho, ouviu a voz de Deus. Ele estava bem deitado lá no seu quartinho e ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Samuel era um menininho que ouviu a voz de Deus. Quando ele era tão pequenininho, ouviu a voz de Deus. Ele estava bem deitado lá no seu quartinho e ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Imagina que legal, como deve ter sido ouvir a voz do nosso Senhor.
que chamou a Samuel pelo seu nome, com sua voz de amor. E não importa o tamanho que você tem, se é pequeno ou grandão, você pode ouvir a voz de Deus lá no fundo do seu coração. Samuel, Samuel era um menininho que ouviu a voz de Deus quando ele era tão pequenininho. Ouviu a voz de Deus e ele estava bem deitado lá no seu quartinho e ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Olha só, amiguinhos, Deus pode falar com todo mundo. Fala com os grandes, com os pequenos. Fala comigo e pode falar com você também. Samuel, Samuel era um menininho que ouviu a voz de Deus quando ele era tão pequenininho. Ouviu a voz de Deus. Ele estava bem deitado lá no seu quartinho e ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Imagina que legal, como deve ter sido ouvir a voz do nosso Senhor, que chamou a Samuel pelo seu nome, com sua voz de amor. Não importa o tamanho que você tem, se é pequeno ou grandão, você pode ouvir a voz de Deus lá no fundo do seu coração. Samuel, Samuel era um menininho que ouviu a voz de Deus quando ele era tão pequenininho. Ouviu a voz de Deus. Ele estava bem deitado lá no seu quartinho e ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Samuel! Samuel!